Olá, senhores, estamos aqui novamente. Hoje não é nem os 3, nem os 4, é só 2 neurônios. Por incrível que pareça, os 2 neurônios com mais idade, com mais experiência de vida e que não estão gripados. Os outros 2, a gente deseja melhoras e que eles voltem a ser neurônios funcionais. Exatamente. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Prazer em vê-lo novamente. Muito Pena bem. que não está aqui o Edmílio Serrão. Pois é, Mas hoje a gente não é muito ligado a isso, mas hoje começou a Copa do Mundo, a Rússia deu de 5-0 lá num país árabe que eu nem sei qual é, mas não assisti o jogo, infelizmente. Eu gosto muito de futebol. Mas começou a Copa do Mundo, então, Skavurska! Bom, Pedrinho, a gente combinou o seguinte, tem uma coisa que me incomoda muito, e o Pedro é especialista. Toda essa tecnologia que os caras estão começando a usar nos bancos e que o próprio presidente de Itaú falou que as fintechs vão acabar com os bancos. Para quem não sabe o que é fintech, como eu não sabia até pouco, depois o Pedro me explicou o que é, o Pedro vai dar uma explicação do que é fintech e para ver se vocês também pensam como a gente, que o que esses governos com tendência totalitária estão tentando fazer. Ou seja, descobrir até o número da cueca que a gente usa para poder ferrar a gente com mais segurança. A palavra fintech vem de Financial Technology, fintech, que são aplicações da alta computação moderna, de inteligência artificial, e de outros mecanismos à disposição para criar o banco sem agência nenhuma. O banco hoje vai ser o celular da pessoa. No Brasil, nós já temos algumas experiências de bancos digitais, como eles são chamados. O primeiro, que tem sido um fracasso até agora, é o Banco Original, onde, outro dia ali na imprensa, gastaram já 600 milhões de reais ou de dólares, tanto faz, e não conseguiu decolar. Esse original é do Meirelles, não? O Meirelles é que fundou para o JBS, é o banco da JBS. O Meirelles, esse que quer ser presidente da República. Exatamente. Um outro que sofreu intervenção do Banco Central outro dia é o tal de Neon. Na verdade, a fintech era uma outra empresa chamada Neon que permitiu que o banco tradicional, que tem código de compensação e que fazia os serviços de transferência para eles, passasse a usar o nome Neon também, e que foi um desastre, porque o banco antigamente chamava-se Potential, depois mudou o nome para Banco Neon, era registrado no Banco Central, tinha código de compensação e fazia parte do Fundo Garantidor de Crédito. Mas, Pedro, desculpa te interromper, eu queria abordar de uma maneira, como eu vi outro dia, assim, os políticos têm que falar na linguagem que o povo entenda. Para que o povo entenda é o seguinte, eu vou tentar, o Pedro vai dar a explicação exata. Vamos dizer que daqui a um tempo as fintechs, os bancos acabem. Se ele quiser dar uma esmola para um pedinte na rua, se ele não tiver um celular, ele não recebe. A tipo ideia assim, é acabar com o papel moeda. Por quê? É esse o problema. Esse é que é o ponto. Porque as pessoas que não cuidam da sua privacidade pagam tudo já hoje com cartão de crédito ou débito. E os bancos, muito bonzinhos, se apropriam dos dados do cliente totalmente. Quanto ele gasta, aonde ele gasta, qual é o roteiro. Ele vai primeiro ao supermercado, depois à academia, depois ao posto de gasolina. É uma maneira de ter um controle total. É o 1984 potencializado. Potencializado. E se tiver alguém de má fé dentro da organização, ele vai vender os seus dados para o sequestrador. Que a chance dele te encontrar algum dia em tal ponto para te sequestrar é grande. Porque ele vai poder saber... Como ele sabe o que você consome, o volume do que você consome, ele pode imaginar sua renda e pode fazer o que quiser. Então, o bem mais precioso no século XXI é a privacidade. E pouca gente se deu conta disso ainda. Então, o que acontece hoje na China? No dia 10 de maio, um canal especializado em novas tecnologias que chama-se Start-C. Start, como a palavra inglesa,
mais SE, Start-se. Eles, no dia 10 de maio, no Facebook, publicaram uma entrevista com um brasileiro de origem chinesa, que já mora há muitos anos na China. Ele é brasileiro como nós, fala português aqui, fez os cursos iniciais no Brasil, depois fez faculdade nos Estados Unidos e resolveu mudar-se para a China. A avó paterna, que foi com ele no começo, porque ele não falava uma palavra de chinês, e então, se ela não fosse para dar o suporte linguístico, ele morreria de fome. Agora ele já fala perfeitamente. Ele disse o seguinte, que na China, hoje, já quase não se usa mais papel moeda. Isso para grande felicidade do governo, porque o governo quer isso, quer que todo mundo dependa de uma tecnologia que num dia que algum poderoso acordar de mau humor, ele te cancela, você não compra nada, nem pãozinho na padaria. É como eu estou falando, se você quiser dar uma esmola para alguém, se ele não tiver também uma conta eletrônica no celular dele, não recebe. Não consegue receber esmola. Perdão de interromper, Pedro. Isso significa o seguinte, para você que está nos ouvindo. Se você não tiver um computador de última geração, se você não tiver poder aquisitivo para ter um computador de última geração, se você não tiver poder aquisitivo para ter um celular de última geração que possa ler os códigos e tudo isso, você está fora da economia. Então, é uma maneira, é um expurgo que está sendo feito. Está em caminho, um expurgo em caminho. Aqui no Brasil, na China é real já. Na China já é real, ou seja, a coisa vai para esse lado. Os bancos, você já deve ter percebido, você que nos ouve, você que é uma pessoa como nós, que os bancos cada vez mais, os funcionários, você vai num banco, o teu gerente está no telefone tentando cumprir meta, ligando para os caras para fazer mais depósito, para investir no banco, etc. Para te atender, eles não estão. Para te atender, tem as máquinas. Então, eles diminuíram o número de funcionários e você vai nas máquinas e as máquinas cada vez ficam mais complicadas. Vou contar uma historinha rápida. Minha mãe, pouco antes de morrer, eu fazia os serviços bancários dela todos e ia tirar dinheiro para ela no banco e, por exemplo, uma vez fui no banco com um cheque assinado por ela, com documentos, eu sou filho dela, eu tenho documentos meus, tenho conta bancária, tenho meu nome igual ao dela e tudo, e não consegui tirar o dinheiro porque não tinha o dedo da minha mãe. Eu falei, vocês querem que eu disse, então vou ter que cortar, minha mãe está com 93 anos, não pode sair de casa, tenho que cortar o dedo dela para colocar na máquina e vocês me darem o dinheiro para me levar para ela. Não é possível isso. Quer dizer, vai chegando a um ponto em que eles vão os bancos, para se assegurar de que você não tire o dinheiro lá de dentro, eles vão dificultando com a desculpa de que isso é para a tua segurança. Não é para sua segurança coisa nenhuma. Eles estão acabando com os empregos, eles estão transformando os empregados em máquinas burras, como quando você liga para qualquer serviço que você precisa fazer uma reclamação, para a Telefônica, para a NET, para a Vivo, que você é atendido por uma máquina que te pergunta o que você quer fazer e diga em poucas palavras o que você quer fazer. Tem coisa que não dá para dizer em poucas palavras, ninguém te atende, você diz que quer falar com o atendente e você fica horas no telefone e ninguém te atende. Então, é contra isso que nós estamos falando hoje. Porque depende de nós aceitar ou não aceitar esse tipo de coisa. O banco usa teu dinheiro hoje e o teu dinheiro, ele te empresta o teu dinheiro a 10% ao mês. E você aplica no banco a 0,3% ao mês. Então, evidentemente, querido, isso está errado. Então, eu queria que o Pedro terminasse essa nossa revolta bancária. É o seguinte, a principal fintech chinesa surgiu do site de compras, o Alibaba. Ele chamava-se Alipay. Agora eles mudaram o nome para Ant, A-N-T, que em inglês significa formiga. A Ant já é a quarta maior instituição financeira do mundo. Só isso. Na China já é realidade, o fim do papel moeda. Vamos dizer o seguinte, que pelo que o Pedro está falando, e ele tem razão nisso, parece que isso é uma batalha perdida. Ou seja, a gente vai ter que entrar nesse negócio. Eu acho que ainda vai demorar um tempo e talvez
eventualmente eu morra antes disso, porque se eu tiver que viver isso, eu vou viver profundamente amargado, porque essa história de você não falar mais com as pessoas, você só fala com máquinas, e as máquinas são burras, porque tem gente burra atrás das máquinas, programando as máquinas. O próprio computador que está nos filmando, eu e o Pedro, é uma máquina burra. Tem hora que ela faz o que ela bem entende, sabe? Não tem uma lógica. O computador e o banco, ou seja lá o que for, ele devia sempre te perguntar, primeiro, o que você quer fazer? Tá, eu quero fazer tal coisa. Aí diz assim, bom, para fazer tal coisa você pode fazer A ou B. É como uma árvore, onde você vai especificando até chegar ao ponto em que você quer. Mas não é assim. Se você olhar no computador, ele tem uma linguagem própria, que se eu não conhecer a linguagem dele... Olha, vou fazer uma analogia que vocês vão entender. O norte-americano, eu trabalhei com gringos quase que minha vida inteira. O norte-americano, ele não se preocupa absolutamente nada com os idiomas que existem no mundo. Ele só se preocupa com o seguinte, eu falo inglês, o resto do mundo que fale a minha língua. Então é o seguinte, o americano vai para a China, ele fala em inglês, ele vem para o Brasil, fala em inglês, ele vai para a Indonésia, ele fala em inglês, e alguém sempre entende o americano. As máquinas são assim, ou nós falamos a linguagem das máquinas, ou elas não vão nos entender, porque a nossa linguagem elas não falam. E é uma coisa um pouco cultural, é um pouco de desprezo pelos dominados. Exatamente. E é a herança da Inglaterra, não é dos americanos. Por acaso, os Estados Unidos, por uma série de outras características boas do povo americano, tornou-se a maior potência bélica e econômica do mundo. Então, eles podem se dar o luxo de ter essa posição arrogante. Mas para outros ramos de arte, não. Os maiores cantores jovens americanos têm que aprender italiano, senão não vão cantar ópera para ninguém entender, porque não existe ópera americana. Bom, existe ópera rock, né? Ópera rock. Mas ópera rock não é ópera, é ópera rock. Em Londres tem um teatro chamado English National Opera, que eles transpõem para o inglês as óperas famosas. Eu já tive a oportunidade de ver o Don Giovanni em inglês. É uma merda. Só para... Bom, então, eu quero te contar... Vou contar para os nossos internautas. Os nossos internautas. Eu dei uma ideia. Eu morei no Chile durante um tempo, trabalhando em publicidade. E justamente por causa disso, por causa do não entendimento da ópera, que muita gente não vai à ópera porque não entende picas o que os caras estão cantando. Então, eu dei uma ideia para o presidente do Teatro Municipal de Santiago do Chile, de a gente ter em cima do palco, sabe esses letreiros iluminados, que como tem imposto de gasolina a tanto por cento, álcool a tanto por cento. É o teleprompter. É o teleprompter. Com a tradução como se fosse letreiro em filme, só que em cima do palco, para as pessoas... traduzido em espanhol, para as pessoas no Chile assistirem uma ópera em italiano com a tradução para entender a história. E isso foi feito, e graças a esse que vos falo. Foram feitas 2 experiências, não sei se isso continua. Eu morei 6 anos lá, eu cheguei a assistir uma delas, e foi um sucesso, porque as pessoas não sabiam do que se tratava. Não, era gente cantando você sabe, falar italiano é uma coisa, cantar em italiano é bem outra, né? Então, era pior ainda. Mas foi um negócio bem sucedido. Bom, já que a gente veio para o ramo da arte, que é mais interessante, eu gostaria, tanto eu como o Pedro, trouxemos algumas referências. Para os amantes de cinema, como eu, que gosta de filmes antigos, e o Pedro também, eu descobri um site que se chama Filmes, como em inglês, sem o E, Filmes Cult. Vocês procurem Filmes Cult, que vocês podem baixar da internet, obras maravilhosas, tem mais de 400 e poucos títulos, vocês vão seguindo as páginas e vocês podem baixar quase todos eles com lettering em português. Só que vocês vão precisar de 2 coisinhas que eu vou dizer para vocês. Se vocês não estão acostumados a baixar filme. Quem está acostumado, me perdoe. Vocês precisam ter um programa de torrent, que eu recomendo, as pessoas aqui, os incautos, chamam de
uTorrent, não é U, aquela letra que está lá é o Mi grego, é MiTorrent. Mas se você colocar uTorrent, o computador entende como MiTorrent. Aí baixa o MiTorrent e você tem que ter esse programa. Esse programa fica instalado no computador, não tem que fazer mais nada, só ter ele. Daí você vai lá nesse filme, escuta, escolhe o filme que você quer baixar, clica em baixar, ele baixa no uTorrent, no MiTorrent. E aí você tem o filme no teu computador para ver. Você pode ver em streaming, não pode, mas você pode fazer o download. Depois você pode ver no computador ou baixar. Se você tiver um leitor de DVD, você baixa para como é que chama aqui? O pendrive, baixa para o pendrive e coloca no teu leitor de DVD e ele vai ler na tua televisão. E você baixa o texto também. Para juntar texto e filme, se precisar um outro programinha que se chama VOB, VOB Sub. Então, você no VOB Sub, ele faz essa junção. Você pega o texto, bota o mesmo nome nos dois programas, no filme e no texto, você corrige isso no próprio computador, e ele já coloca lettering no teu filme. Você vai encontrar obras maravilhosas. Irma La Dulce, os grandes musicais de antigamente, filmes da Doris Day, filmes do James Cagney. Você vai encontrar obras do Fellini, do Visconti. É só filme cultural. É uma maravilha. Gente, o nosso tempo está acabando. A gente vai voltar num próximo programa. Se Deus quiser, com nossos amigos aqui. E falando que nós estamos no Bar do Nacional é verdade, que é um lugar maravilhoso aqui na rua Mugatuba, no Pacaembu. Por gentileza, é 703, rua Mugatuba 703. E por gentileza do presidente, doutor Antônio Ribas Paiva. Vocês são todos bem-vindos aqui. Esse não é um clube fechado, você não tem que ser sócio. Você pode vir tomar teu café, tomar tua bebida, almoçar, fumar teu charuto na charutaria lá em cima, jogar snooker. E é um clube, como vocês estão vendo, uma beleza, que é uma maravilha. É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado por nos assistirem. Por favor, curtam, compartilhem. Dê um clique no sininho lá que vocês ficam sabendo quando sai coisa nova. Como vocês quiserem. Ou não deem nem bola, tá? A gente vai continuar. Como vocês podem ver, apesar da idade, nós estamos aqui. Os novinhos estão lá. Os novinhos estão no estaleiro. Estão no estaleiro.